Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulos 3 e 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Por desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e
me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nos pondo de joelhos, nós todos que compomos o canal de oração, pedimos, Senhor, a permissão para entrarmos na presença magnífica, gloriosa e soberana do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou, a todos nós do canal de oração, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas durante todo esse dia, porque não sentimos falta de nada. O Senhor proveu todas as coisas, o Senhor nos deu o pão, o alimento, nos deu a água, o Senhor nos deu a vestimenta e livramento, o fôlego de vida, a saúde, a disposição para a luta do dia a dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que se compadece de nós que somos servos do Senhor. Obrigado por todas as bênçãos, pelo cuidado, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito e nos deu livramento durante todo esse dia e já parte dessa noite, Senhor. E nós queremos, nesse momento, Senhor, interceder por toda a nossa parentela, as famílias aqui representadas no canal de oração. Nós pedimos pela família de cada um, Senhor Deus, que neste momento está integrado nessa grande corrente de oração e daqueles que posteriormente irão ter acesso a esse conteúdo, Senhor. Que o Senhor, o Espírito Santo, toque nessas mentes, nesses corações, nestas almas, nessa noite, Senhor, para gerar arrependimento de pecados, para gerar salvação, Senhor, porque nós precisamos de salvação, mas para isso o livro santo, a palavra santa do Senhor vai nos ensinar que nós temos que nos arrepender, temos que confessar os nossos pecados. Na carta de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão e confessamos nesse momento os pecados que nós tenhamos cometido durante todo esse dia e já parte dessa noite, que o Senhor possa nos aliviar, nos dar um refrigério para as nossas almas, nos perdoando, Senhor, para que nós possamos estar em harmonia, em comunhão santa com o Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores e a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor procura verdadeiros adoradores e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, ao Senhor, em espírito e em verdade. E é dessa maneira, Senhor, que nós queremos adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós precisamos de uma palavra vinda da boca do Senhor, do coração do Senhor. E nós agradecemos, Senhor, neste momento, pela vida do irmão Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, o maior evangelista de toda a Escritura sagrada, o homem que pregou a palavra em toda a bacia do Mediterrâneo, foi o maior criador de igrejas, o maior fundador de igrejas, o grande Paulo, e nós agradecemos por esse escrito dele, nessa carta ao seu discípulo Timóteo, grandes e maravilhosos e verdadeiros ensinamentos que o Senhor nos trouxe através do escrito do apóstolo Paulo. Obrigado por essas palavras que nos alimentam e que nos deixam cheio de alegria, Senhor Deus, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. O salmista Davi, no Salmo 119, ele vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra para não pecar contra ti. E nós precisamos, Senhor, ter a palavra do Senhor nas nossas mentes, nas nossas almas, no nosso coração, para que sejamos fortalecidos diante das investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Obrigado, Senhor, e nós queremos também, Senhor, pedir, interceder por toda a nossa parentela, por todos aqueles que estão participando do canal de oração, para que nesta noite, Senhor, o Senhor dê ordem por bondade e misericórdia do Senhor aos seus anjos, aos seus poderosos anjos, para que eles possam estar ao nosso lado durante toda esta noite, durante toda essa madrugada, nos dando o livramento para todos nós e para todos aqueles que irão ter acesso a esse conteúdo nas próximas horas e nos próximos dias, que o Senhor possa abençoar cada um
uma dessas vidas com bênçãos especiais e maravilhosas. E nós queremos, Senhor, neste momento, numa única voz, render graças, glorificar ao santo nome do Senhor, dizendo glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém, Senhor.